24 horas de louvor e adoração. Essa é a Jovem Gospel FM e nesse momento estamos aqui nessa segunda-feira, né, dia 28 de agosto, para refletir na palavra de Deus. Vamos trazer a reflexão de hoje e nós vamos ler em Gênesis, vamos falar sobre a nação rebelde, né, o tema de hoje da nossa leitura para a gente fazer uma comparação dos tempos antigos com o que nós estamos vivendo também nos dias de hoje. E nós vamos ler em Gênesis capítulo 18, versículos 16 a 33. É uma leitura um pouco extensa, né, Liana? Sim, não. Mas vale a pena a gente ler para a gente poder entender um pouco do que Deus quer nos falar nessa manhã. Assim diz o Senhor: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Tem a característica do homem de Deus, né? Do servo de Deus, a característica é lutar pelas pessoas e amar, né, Liana? Sim. A intercessão de Abraão pelo aquele povo de Sodoma e Gomorra, né? Mostra o amor que ele tinha, né? O cuidado. E muito corajoso, não só ousado, corajoso em conversar com Deus dessa forma, né? Para que não destruísse a cidade. Mas veja, nós podemos ter uma oportunidade aqui na terra onde nós estamos vivendo hoje, de interceder pelas pessoas que estão aqui. Não só interceder, de orar por elas, mas também de falar de Jesus, porque Abraão não queria ver que aquelas pessoas fossem mortas, né, destruídas. Saberia que ia acontecer.
mas insistiu. Nós também hoje que conhecemos Cristo temos uma grande oportunidade e o nosso dever de alertar as pessoas para a destruição que virá muito em breve, quando Jesus voltar. Será que estamos cumprindo essa missão? Será que está no nosso desejo, assim como esteve de Abraão, de lutar para que aquelas pessoas não morressem? Será se vocês têm despertado do teu sono, do teu conforto da tua casa, né? Tem frequentado a igreja, tem conhecido mais de Deus, tem lido a palavra do Senhor? Muitas pessoas dizem que a igreja não querem ir para a igreja porque a igreja tem muitos problemas. Olha, quem criou a igreja, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. E Ele sabe muito bem a importância do que é o templo, do que é a igreja do Senhor. Por isso, nós devemos congregar, por isso nós devemos estar envolvidos com a obra de Deus, porque as obras do inimigo estão manifestas por aí, nesse mundo mau. Assim como aconteceu em Israel, na nossa leitura que vamos ler também aqui de Isaías, aquele povo rebelde, praticando todo tipo de iniquidade, né? Provocando a ira de Deus. Aquele povo de Sodoma e Gomorra pagou o preço. Aquele povo de Israel sofreu também. E hoje, nos nossos dias, como está? Em Isaías capítulo 1, versículo 9 diz: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então você viu o que aconteceu com essas duas cidades. No capítulo 19 de Gênesis, vemos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, o triste fim das duas cidades devido à impiedade dos seus habitantes. Lá em Gênesis capítulo 19, a partir do 12, diz: os homens perguntaram a Ló, depois que eles chegaram naquela cidade, encontraram o servo do Senhor Ló, estava lá, e falaram para ele: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. No versículo 13 ele diz: porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Veja, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta injustiça sendo praticada, o certo se tornando errado e o errado se tornando certo. Será se estamos cumprindo a nossa missão que Jesus nos encarregou? Estou falando para você que se entregou para Cristo, você que tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Será se você está entendendo o que Jesus falou? E lá em Mateus capítulo 28, né, versículo 18 em diante, que Ele diz que toda autoridade foi lhe dada. E Ele nos encarrega de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, levar a mensagem de salvação, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a elas a guardar, a aprender tudo que Ele tem, tudo que Ele nos ensinou, tudo que você aprendeu do Senhor Jesus. Pois é, na nossa leitura de hoje nós vamos falar sobre também Isaías, né? O texto de Isaías, lá do seu livro, que foi escrito lá 740, 680 anos antes de Cristo. Isaías, nascido de uma família influente da classe alta, Isaías teve contato com a realeza e foi um conselheiro de assuntos internacionais no reino de Judá. Embora comumente fosse alvo de zombaria, advertiu vigorosamente seu país contra as alianças com nações vizinhas, exortando Judá a confiar no Senhor. Ele também atacou os males sociais de sua época, não por ser um reformador social, mas por ver tais abusos como sintomas de apostasia espirituais. Depois de viver a maior parte de sua vida em Jerusalém, Isaías foi martirizado, segundo a tradição judaica, durante o reinado de Manassés, 696 a 642 a.C., tendo sido cerrado ao meio dentro de um tronco oco. Lá em Hebreus 11:37 fala: agora, por anunciar aquelas nações, aquele povo que estava em pecado, que Deus não estava satisfeito com eles, incomodou o povo. Nós também devemos incomodar esse mundo com a palavra de Deus. Nem que percamos as nossas vidas, mas a nossa missão é levar o Evangelho. Jesus nos ensinou que nós devemos investir no reino dos céus, porque é para lá que nós vamos.
Voltando à leitura de Isaías no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a sua manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque continuarão sendo castigados? Por isso insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas, a fogo e os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Aí o nosso versículo de destaque diz, versículo 9: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, ou seja, estariam destruídos. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povos de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me ofereçam tantos sacrifícios. Pergunta ao Senhor: para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viesse à minha presença, que lhes pediu que pusesse aos pés em meus átrios. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim e não as suporto mais. Quando vocês estenderem as suas mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas mãos, suas más obras para longe de mim, de minha vista. Parem de fazer o mal. O Senhor insiste para salvar esse povo. No versículo 17 ele diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pelas espadas, pois o Senhor é quem fala. Agora, temos essa palavra que foi dita há tantos anos atrás pelo profeta Isaías, a revelação do Senhor, e nós levamos para o dia de hoje que estamos vivendo. Vemos tantas coisas ruins tendo acontecido, né? As pessoas estão deixando de amar o seu próximo, de cuidar uns dos outros, deixando de ler a palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus para a vida delas, para fazer o que é mal. Acredito que devido à intercessão dos santos, nos nossos dias atuais, daqueles que buscam Deus, que oram pela família e pela nação, que cuidam uns dos outros, Deus tem poupado o nosso planeta, nos dando a oportunidade de se arrepender. Acredito que Deus está nos dando mais uma oportunidade. Cada manhã que nós acordamos é uma oportunidade de fazer a diferença nesse mundo. Tantas pessoas estão partindo daqui sem conhecer Jesus, pela ignorância, muitas vezes porque ninguém falou, não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Mas nós devemos fazer como Abraão fez, como Isaías fez, e tantas outras pessoas que foram enviados pelo Senhor para levar o evangelho de salvação e salvar a humanidade.
Em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. No versículo 4, diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, Deus tem prazer em nos salvar. Não é da vontade de Deus nos mandar para o inferno, nem nos condenar, nem nos matar, mas é o prazer do Senhor é nos resgatar, é nos trazer de volta a Ele, ao primeiro amor. Foi para isso que Ele enviou Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos, de pudéssemos ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo para as pessoas que estão perdidas também. No versículo 5 ele diz: pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou por si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Portanto, cabe a nós hoje alertar o mundo, né, do fim que está próximo, de um inferno que está chegando, para levar todos aqueles que praticam iniquidade, que esqueceram que existe Deus. E Deus virá para julgar a todos pelas suas obras. Hoje podemos ler esse texto de Ezequiel, do capítulo 18, a partir do versículo 30, que fora para a nação de Israel e considerar para nós nos nossos dias de hoje, quando diz: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com os seus caminhos, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Essa leitura está em Ezequiel capítulo 18, versículos 30, 31 e 32. O Senhor não tem prazer na destruição da humanidade. Ele tem prazer em nos resgatar para morar com Ele no paraíso. Veja o que Deus está dizendo para nós hoje, em João capítulo 3, versículo 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O Senhor tem poupado o mundo até agora por amor, mas até quando? Será se não está na hora de você se despertar e sair a falar de Jesus, a cumprir a missão que Ele te deu, de resgatar as pessoas que estão sendo condenadas à morte eterna? Vemos nos dias de hoje o que está em 2 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1 diz: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes aí. Veja bem desse versículo 4: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Bem parecido com a nossa época atual, em que as pessoas deixam de frequentar a igreja, de congregar com os irmãos, devido à sua arrogância, devido à sua soberba, devido a ter mais prazeres com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Como? Se eu estou praticando isso, eu quero morar no céu. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. No versículo 21 diz: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. No versículo 22 em diante diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por a imagem feita segundo a semelhança de homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo recebido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, arrogância, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Está na hora de despertar e ver que estamos vivendo dias como esse. As pessoas deixaram de se agradar das coisas do Senhor para se envolver com as coisas do mundo. E esse mundo já está condenado ao fracasso. Está na hora de despertar e levar avante, a palavra do Senhor. Se você tem prazer no que é de Deus, leve isso adiante e vá falar do amor de Deus, porque o soberano, justo juiz está voltando. Está voltando para buscar todos aqueles que se comprometeram em servir e em seguir a Ele. Não devemos ficar parados nem calados. É hora de falar como Isaías falou, como Abraão falou, como tantos outros profetas falaram no passado e despertaram uma nação que estava condenada ao inferno, à morte, para viver na glória do Senhor. Que Deus nos desperte, nos dê alegria de fazer a sua vontade, de viver no seu amor. Que Deus abençoe você.